A Bia Kicis, apoiadora do Bolsonaro, advogada, ex-procuradora da República, teve a insensibilidade e a maldade de comparecer no Congresso usando uma máscara escrita "E daí?". Eu vou pedir que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque eu tenho muitas coisas importantes para falar aqui, algumas delas em relação a Bia Kicis e a outros seres humanos tão ruins quanto a Bia Kicis, mas eu queria hoje escancarar aqui o que é que a Bia Kicis tem feito. E eu queria inclusive deixar claro que se você apoia a Bia Kicis, você é tão cúmplice desse genocídio que está acontecendo no Brasil por conta do Covid-19 quanto ela. A Bia Kicis, que eu vou usar aqui um termo que talvez ela não goste, mas que se aplica muito a ela, é uma filial de fake news. Ela recebe fake news das outras empresas, das outras pessoas, das outras lojas, das outras fontes e vai compartilhar fake news sem nem checar. Eu anotei aqui para vocês o que é que a Bia Kicis tem feito ultimamente e vou mostrar para vocês também a hipocrisia dessa senhora, que não está nem aí para a quantidade de vítimas que o nosso país tem perdido por Covid-19. E daí, né, Bia Kicis, que são quase 20 mil pessoas mortas? Você está com seu pagamento em dia, a sua aposentadoria também como procurador da República, do lado de um monte de maluco que acha que essa doença é uma doença política. E daí, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que vocês deixassem like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente compartilha aqui, pega esse e outro vídeo que você acha importante aqui do canal e manda para o máximo de pessoas possíveis, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira apoiar meu trabalho de alguma maneira, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações de como esse apoio pode acontecer. Lembrando a vocês, inclusive, que para membros e apoiadores do canal está disponível já a segunda aula do curso de Ciência Política. Para membros é só acessar a aba Comunidade, lá tem um post exclusivo para o membro. E para apoiadores do Apoia-se, é só ir lá no chat do Apoia-se ou na aba Mural, que está postada lá a segunda aula. E para aqueles que não podem colaborar com o membro ou com o apoio através do Apoia-se, eu vou liberar muito em breve uma live aqui para vocês, assim que eu terminar de gravar todo o curso, para a gente poder ter contato também com vocês que não podem colaborar com o nosso trabalho de outra maneira, tá bom? É uma maneira que eu tenho de retribuir também a vocês e ajudar na formação política. Pois bem, meu povo, mais uma da deputada Bia Kicis, aquela que já compartilhou 1.687.000 fake news. É óbvio que esse número é um número simbólico, mas poderia até se aplicar a Bia Kicis, já que além de mentir quando vai na TV ou quando vai no púlpito do Congresso, ela basicamente vive compartilhando fake news nas redes sociais. Muitos me perguntam assim, Carlito, por que a Bia Kicis e tantos outros políticos ruins conseguiram chegar ao poder, fazem o que fazem e não acontece nada? Bom, parte disso se dá porque o eleitorado não entende muito de política e vota às vezes por carisma a um líder, como aconteceu, por exemplo, em 2018 com o Bolsonaro. Quem votou na Bia Kicis não votou porque a Bia Kicis era uma ótima ativista política, uma grande defensora dos direitos do cidadão, uma incrível advogada que trabalhava em causas populares, ou uma excelente procuradora que garantisse seu direito. As pessoas votaram na Bia Kicis, como votaram no deputado bombadão, o Daniel da Silveira, como votaram, por exemplo, em tantos outros aí que vocês conhecem, que eu não preciso estar repetindo o nome aqui, basicamente por causa do Bolsonaro. Não votaram por causa das capacidades dessas pessoas. Até porque a gente tem visto, no momento que elas estão em exercício de mandato, que elas não têm capacidade para ocupar o cargo. Ou até tenham as capacidades técnicas, mas as estão omitindo, basicamente, para que se mantenham no poder. A Bia Kicis teve a pachorra de comparecer no Congresso utilizando essa máscara aí, ó. E daí? E aí as pessoas começaram a criticar essa postura dela, que claramente é uma postura de insensibilidade. É um recado direto para você que perdeu um parente pelo Covid-19. Ela manda um recado para você dizendo claramente o seguinte: e daí que você perdeu um parente? E daí? Problema seu. Não posso fazer nada. Você não perdeu? E daí? Esse é o recado. Ela tentou justificar depois dizendo que não, que isso é uma homenagem que um apoiador dela fez a ela, deu pra ela essa máscara. Enfim, tem várias histórias circulando na rede social. Eu quero esperar ela se pronunciar oficialmente, né, pra inventar alguma outra mentira, como é praxe da Bia Kicis. E ela tentou justificar que isso aí foi mal interpretado. Ali foi uma homenagem a um seguidor dela, um apoiador dela ou algo desse tipo, que fez um texto anônimo e ela leu falando sobre o "e daí", né? O que é que quis dizer? E nesse "e daí", nesse texto anônimo que ela lê, inclusive, e posta nas redes sociais dela, que eu não vou colocar para vocês nesse vídeo, eu vou deixar no primeiro comentário fixo. Se vocês quiserem lá ver o "e daí" dela, tentar
compreender o Idaí dela, vocês vão ficar mais chocados. Porque no Idaí que ela lê lá, ela continua compartilhando informações falsas, continua mentindo na cara de pau. Eu vou falar para vocês aqui algumas coisas em relação a Bia Kicis que ela já fez esse ano e no ano passado especificamente, tá? Tiveram várias coisas que a Bia Kicis fez e a grande parte dessas coisas envolve a Bia Kicis em compartilhamento de fake news, informação falsa, e ela sabe o que ela tá fazendo deliberadamente porque ela é advogada, ela sabe especificamente o que é que ela tá fazendo. Ela não tá fazendo nada a esmo, ela sabe que ela tá fazendo é crime, e ela faz o que faz porque sabe que os pares dela nesse momento, né, os deputados que estão lá com ela, grande parte deles eleitos por causa do bolsonarismo, são tão insensíveis, incompetentes quanto ela. É basicamente isso. Mas eu separei aqui algumas coisas pra gente falar em relação a Bia Kicis que ela tem feito nesses últimos meses aí, tá? Compartilhou aquele vídeo das Farc Fakes, onde apareciam lá cariocas falando espanhol, dizendo que eles se reportavam ao Lula, que eles eram da Farc, segurando lá armas falsas e também utilizando um fardamento incorreto e a bandeira também errada das Farc. Depois tentou se justificar, dizendo que não, que recebeu aquela informação de uma fonte confiável, que isso, que aquilo, e que se retratou. Segundo, compartilhou também informação falsa sobre a eleição da Argentina, onde apareciam vídeos dizendo que a eleição da Argentina foi fraudada. Terceiro, compartilhou também informações falsas envolvendo o Covid-19, desde a quantidade de mortes serem diferentes um do outro, ideia criada lá pelo ex-humorista e péssimo político, agora o André Fernandes do Ceará, e também compartilhou a ideia dos caixões estarem sendo preenchidos com pedra. Outra coisa envolvendo a Bia Kicis também, apoiou as manifestações do dia 15 de março, mesmo quando a autoridade diziam que não eram para comparecer na rua, e acabou acontecendo o quê? Semanas depois, vários indivíduos que compareceram àquela manifestação, que a Bia Kicis estava presente também, ou pegaram o Covid-19 ou vieram a óbito depois por conta do Covid-19. A Bia Kicis, inclusive, chegou a gravar um vídeo dizendo que ela não tinha saído do carro, que ela tinha ficado no carro. E eu, inclusive, na época, gravei um vídeo mostrando aqui que ela foi de carro, gravou vídeos dentro do carro, mas depois saiu, foi pra cima de um trio elétrico e tinha uma multidão atrás dela. Então ela tem as mãozinhas sujas dela também nas mortes do Covid-19, tá? Foi ao acampamento do 300 do Brasil apoiar esse movimento que é claramente paramilitar, tá? Tem características nazifascistas, e quem diz isso não é Carlito Neto, quem diz isso não é a esquerda não, quem diz isso são os próprios organizadores desse evento, que inclusive tem alguns membros nesse momento internados por Covid-19. Nós nos elegemos para que o povo brasileiro, o povo conservador, tenha a sua voz lá dentro do parlamento. Nós queremos defender as famílias, a liberdade. Nós queremos defender o empreendedor, todo mundo que tenha coragem de botar a cara e lutar por esse país. Outra coisa interessante também em relação o 300 do Brasil é que um assessor, ou melhor, dos assessores ligados à Bia Kicis faz parte também do movimento lá do 300 do Brasil. Agora ela me aparece com essa máscara escrita aí daí, mostrando só a acessibilidade dela. E uma fake news que ela também tem compartilhado é que tanto prefeitos quanto governadores têm interferido o direito de ir e vir da população. A Bia Kicis sabe, como operadora do direito, que nenhum direito é absoluto. Ou seja, pode ser que existam momentos que aquele direito possa ser revisto ou possa ser reinterpretado. Quando o governo toma uma atitude que pede para que você fique em casa, para que não se contamine, isso aí não está ferindo o seu direito de ir e vir. Ao contrário, está protegendo o direito de outros à vida, por exemplo, de não se contaminar, porque o seu direito de ir e vir não pode ser mais importante que o direito do outro sobreviver. Quem estuda direito sabe que dentro do direito a gente tem os chamados bens, né? Que a gente coloca entre os indivíduos lá. O bem mais importante para o indivíduo, em primeiro lugar, é a vida, depois a gente vê a liberdade. Então, até nessa questão de hierarquização de bens, para que ela consiga entender as instituições de direito que ela quer alegar que mais ou menos tem valor. Então, se levar esse raciocínio dela, o direito de ir e vir não pode se sobrepor, por exemplo, ao direito da vida de outro. Sem falar, inclusive, que o presidente que ela apoia, Jair Messias Bolsonaro, assinou uma lei lá no dia 6 de fevereiro, que eu já falei aqui várias vezes, Lei 13.979, que permite, inclusive, que governadores e prefeitos tomem algumas medidas, como, por exemplo, isolamento e quarentena. E aqueles que não cumprirem isso podem ser punidos, por exemplo, de acordo com o que determina a lei. E a gente pode falar disso se relacionando ao crime contra a saúde pública, que a gente pode controlar no artigo 268, 267, 269, enfim, do Código Penal. A Bia Kicis sabe de tudo isso. Ela sabe de tudo isso porque, além de ser operadora do direito, ela é uma procuradora aposentada. E quando eu falo para vocês que para algumas pessoas não importa o preço que elas têm de pagar para chegar ao poder, a Bia Kicis com essa acessibilidade aí só prova isso. Aí eu pergunto para vocês, de quem é a culpa da Bia Kicis?
ser assim? A culpa é nossa. Nós brasileiros que temos o direito de votar e vamos lá e escolhemos uma senhora como essa. Escolhemos também recentemente golpistas que viviam dando golpe nos Estados Unidos, voltou para o Brasil porque está sendo processado lá e a gente foi e elegeu ele também deputado federal. A gente que eu falo, o povo brasileiro. Então onde é que está o senso crítico? Como é que a gente quer combater corrupção elegendo corrupto? Como é que a gente quer defender a igualdade social elegendo pessoas que não apoiam a igualdade social? Como é que a gente vai reduzir a pobreza, a fome e a miséria se a gente vota em pessoas que odeiam pobre e não tá nem aí para combater a fome e a miséria? Acorda pra vida, gente. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal. Eu vou ver, inclusive, aqui com o Ded Consenso, com o Tassi, com o Bruno, se a gente pode fazer algum tipo de denúncia em relação a Bia Kicis. E pra quem tá me vendo com essas roupas, assim, às vezes aqui no canal, é porque eu tô gravando um curso de ciência política. Aí, às vezes, dá muito trabalho tirar essa camisa pra vestir outra. Então, eu vou e gravo também alguns vídeos na sequência com essa roupa, tá bom? Grande abraço pra vocês. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.